Você que me acompanha aqui, seja bem-vindo e bem-vinda no canal Piancast. Estamos ao vivo no Instagram e talvez no YouTube você está assistindo ainda em 2020 ou daqui 3, 5, 10 anos, 100 anos, não importa. Estamos na sequência de live e aqui a internet estando em ordem, fantástico. Pessoal chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando aqui Astrologia da Alma com Astrid. E ela vai estar compartilhando as informações. Obrigado você que me acompanha. Estamos na parte 2. Boa noite. Quem está aí falando comigo? Andréia. Seja bem-vinda. Renata. Pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vocês vão adorar esta live com Astrid. Ou Tida Feliz. Você acha ela ali no Instagram, Tida Feliz. Vamos falar sobre Astrologia da Alma, como eu já disse. Só estou aqui agora falando porque estou aguardando ela entrar. Ai, que legal, você já conhece. Eu estou só aguardando ela chegar para que eu possa estar conectando ela por aqui. Ela já está aqui, já vou mandar. Muito bom. Seja bem-vindo e bem-vindo. Estamos aqui na sequência. Lembrando que os vídeos ficam disponíveis no YouTube, canal Piancast. Olá, minha querida. Olá, e aí, queridão? Olha só, deixa eu te dizer que a minha Wi-Fi não tava conseguindo conectar, então eu estou usando agora nos dados móveis. Tá? Então não posso prometer garantia, assim, né? Vamos ler o nosso mapa para ver se vai dar tudo certo relacionado à internet. Isso. Pois é, né? Eu podia ter feito isso, realmente, né? Dado uma olhada. Até espera aí, deixa eu dar uma olhadinha no mapa desse momento, tá? Para mim aqui. É verdade isso? Espera aí, deixa eu. Paciência, na noite. Vamos lá. Voltando. E vamos fazer tudo acontecer do jeito que tem que ser. Vamos torcer que a internet faça o papel dela, porque nós vamos fazer o nosso papel aqui. E compartilhar conhecimento, nós adoramos criatividade, empreendedorismo, liderança. Amanhã eu falo com uma jovem, muito jovem, 13, 14 anos, que tem o seu próprio negócio, às 9 horas da manhã, uma mineira. Ela é incrível. A Thalita, a gente vai falar aí dela. Bom, tem uma programação para amanhã de manhã, tem amanhã à noite, tem programação para sábado, tá bem recheada a nossa agenda aí de conhecimento. Para quem não consegue nos acompanhar ao vivo, é só se conectar ali no YouTube, canal Piancast.
Eu estou aqui falando essas coisas, esperando a Tida Feliz entrar, aguardando a Tida Felícia aceitar o convite. Tudo isso faz parte do aquecimento. Tudo isso faz parte do aquecimento. Vamos levar na esportiva, vamos entender que faz parte todo esse nosso desafio. Coisa boa, né? O que o mapa falou? Oi, Aline, minha querida. Obrigado por acompanhar. O que o mapa falou do nosso encontro hoje à noite? Eu devo ir embora dormir ou eu devo continuar? Pois é, eu acho que depois da tensão que aparece, essa tensão inicial do primeiro momento, mas depois aqui tem muitas coisas boas, só maravilha, só maravilha. Que coisa boa. Bem coisas na casa mesmo, dos relacionamentos e da comunicação. Então tá ótimo. Tida, eu já fiz a apresentação inicial sua. Enfim, se você se sentir à vontade para falar alguma coisa, fique à vontade. Eu assisti aquele vídeo da nossa primeira parte, da nossa primeira live, algumas vezes. Todas as vezes eu fiquei emocionado. Olha que coisa mais linda. Algumas pessoas, vamos falar assim, que me conhecem há muito tempo, tiveram a chance de assistir, mandaram assim mensagens lindas, assim, impactantes. Como não foi nada combinado, você fez uma leitura do meu mapa. Foi tão lindo, porque foi tão conectado, né? Hoje eu fiz uma sessão de hipnose com uma prima que assistiu o vídeo com você e ela não sabia da minha história, uma prima, e que tinha vontade de fazer uma live, mas antes ela queria fazer a sessão comigo, porque a gente vai falar sobre hipnose. Então, hoje eu fiz a hipnose. Eu fui o aluno dela, não sei como que é o nome, paciente dela, né? Ela que fez a hipnose comigo. E semana que vem nós vamos ter uma live juntos. Mas tudo isso aconteceu porque ela viu você e ficou apaixonada, enfim, adorou a história. Então, foi incrível, viu, Tida? Coisa linda. Realmente, não, eu vi assim, as pessoas foram muito receptivas, né? E é isso, quando uma coisa é verdadeira e tá ali, né? As pessoas estão em busca disso, né? Dessa verdade. Tu, com a tua abertura e sinceridade também, né? Tem um carisma que contagia a todos, né, Renê? Inclusive, agora mesmo, antes de entrar aqui, uma amiga minha, a Eronildes, ela disse: eu adorei o peão, se tu vai na live, diz que eu mandei um beijão para ele. Repete o nome dela. Então, tô dando... Como? O nome dela? Eronildes. Um beijo para você do peão. Legal, muito bom. E é isso aí mesmo, né? Então, a gente fluindo na energia do coração, né, da verdade, é o que se conecta com todas as almas, na verdade mesmo, né? É a essência da coisa, né? E a nossa essência está com tanta vontade, né, de entrar nessa dança da vida e se conectar com as estrelinhas, né? Com todas as estrelinhas desse maravilhoso céu. Assim. É uma constelação, né? É a soma de estrelas. Isso. Mas tem acontecido tanta coisa linda. Eu queria contar duas coisinhas aqui para você. E não sei se está no contexto, mas a gente vai falando e você vai me orientando aí, tá bom? Eu gosto de cavalo. E aí, falando com um, falando com outro, cheguei até uma pessoa chamada André Santos. E o André Santos, fiz uma live com ele essa semana. O André Santos, ele é professor, há mais de 25 anos ele doma cavalo, ele adora escola, adora educação, e ele tem uma propriedade em Porto Alegre, e eu falei isso para você, né? Aquele áudio que eu até mandei para você. E ele ficou extremamente conectado. Então, foi absurdamente... Por que eu estou te contando isso? Porque esse universo, a gente está tão buscando essa vontade verdadeira, essa sinceridade de se conectar, e estar de coração limpo e puro, e se conectar com pessoas boas.
Então, entre tantas pessoas boas que surgiram na minha vida, essa semana, né, você é uma pessoa que eu não conhecia, e graças ao Álvaro que nos conectou, então gratidão eterna. Esse André Santos, ele me deu um depoimento tão assim, tão verdadeiro, tão puro sobre aquilo que ele tem como propósito de vida também, na educação, como propósito de vida, tal, que eu fiquei emocionado. Falei, como que uma pessoa que eu nunca vi na vida, depois de 30, 40 minutos de bate-papo, coloca informações absurdamente, né, queridas ali sobre a minha pessoa, sobre o que aconteceu. E o outro foi um menininho de 6 anos, o Cauã, que me mandou uma mensagem maravilhosa, que tocou meu coração. Enfim, mas então são coisas maravilhosas que vêm acontecendo que eu só tenho a agradecer por tudo. Então, gratidão por você existir na minha vida, viu, Tida? Gratidão também, que coisa maravilhosa. Que bom, né, que a gente está numa época assim, né, dessa retomada de propósito, de reencontros bonitos, né? E é isso, quando a gente flui dentro da nossa verdadeira energia, as coisas começam a acontecer realmente fora do karma, né? Dentro do propósito maior da alma e da evolução. E aí acontecem esses encontros incríveis que, outras vezes, eles também acontecem, mas às vezes a gente está tão adormecido que nem percebe, né? E quando a gente já está mais desperto, a gente consegue perceber e valorizar melhor. Eu Isso é queria muito falar. especial. Olha só, Oi. tá, não, é que tem um povo entrando ali, né? E eu não consigo, assim, eu quero já dizer também que eu não consigo ficar acompanhando as pessoas entrando. Então, se tu quiseres eventualmente me falar alguma coisa, mas já mando assim um beijão, super carinho assim e gratidão pela interação, que essa energia das pessoas ali, na verdade, atuam aqui, né, na nossa conversa, mesmo sem estar necessariamente lendo, mas tem uma conexão presente, né? E a gente se torna meio que porta-voz também dos outros, né? Eu troco o nome dele, eu erro o nome, me perdoe. É o Josivaldo. Josivaldo, ele também, ele tem um processo, um trabalho incrível de ecoterapia, ele tem um filho autista. Olha que pessoa maravilhosa, um propósito gigante ali na cidade dele. Ele tá mandando um abraço. Olha, para todo mundo que manda oi para mim, opa, para nossa amiga Tida, o nosso carinho, um abraço. Às vezes não dá tempo de mandar um beijo para todo mundo, porque aí ou um ou outro tá falando e pode interromper a linha de raciocínio. Mas é tão bom receber você aqui, conversar com você, você que manda mensagem, manda pergunta. Ao finalzinho a gente vai tentar ler para que a Tida possa compartilhar ou responder. Mas é por uma questão de respeito à própria Tida, tá, gente? Porque vocês, na verdade, nós estamos aqui graças a vocês e por causa de vocês que a gente está construindo um conteúdo e espero poder ajudar a impactar as pessoas aí. Tida, Muito legal. eu, eu tô, Deixa, eu é tô que assim, tem esse delay, assim, né, que interfere na conversa, né, Renê? 2 horas, né? Mas, assim, ó, eu quero falar o seguinte, porque agora tu mencionou que ele tem um filho autista. Eu vou aproveitar para falar aqui para ti que eu também tenho um autismo leve, mas é um nível de autismo. E, e eu tenho muita vontade também de falar mais sobre isso. Em outro momento, quem sabe a gente até possa também aqui falar mais sobre isso, sobre a questão do autismo adulto, que é muito pouco olhado, né? Porque hoje, graças a Deus, que coisa maravilhosa, que as crianças já têm logo um diagnóstico, então os pais já têm logo uma informação e já têm esse conteúdo. Agora, eu, quando criança, não tinha esse diagnóstico, né? Porque a primeira vez que a gente ouviu falar de autismo, que eu ouvi, né, quando era criança ainda, mas era daquele nível de autismo bem grave, daquele filme que fizeram Meu Filho, Meu Mundo. Não sei se tu lembra desse filme, Eu Meu não. Filho, Meu Mundo. Aí ali eram, assim, foi o primeiro contato que eu tive com autismo, mas lógico que naquele autismo, assim, num grau mais marcante, não, a gente até, eu até percebia um certo vínculo, mas lógico que as pessoas olhando de fora não, né? Porque é diferente ter o autismo mais leve. Agora, poder olhar para isso, para toda a minha história, sabe?
hoje, com essa perspectiva, ilumina cada passo do meu caminho, sabe? Então, eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque podem ter pessoas na mesma condição que eu estive, carregando, assim, muitas vezes até muita culpa pelas coisas que a gente, pela atuação diferente que a gente tem como autista, né? Que não concilia bem com aquilo que as pessoas são ou esperam, né? E a verdade é que, que eu, assim, por exemplo, uh, sou uma pessoa muito sem filtro, né? Então, é por esse motivo, talvez, assim, algumas pessoas se conectem mais facilmente comigo, porque eu não tenho filtro. Por outro lado, às vezes também eu acabo sendo, sem querer, direta demais, sabe? Justamente por causa dessa falta de filtro. Por mais que a gente conscientemente aprenda as normas sociais, mas quando a gente é assim, não consegue, às vezes, aplicar tudo da maneira que as outras pessoas conseguem, né? Então, a gente olhar para toda a história com essa consciência é algo assim que restaura a história pessoal, compreende? Faz sentido. Tida, eu acho que eu já falei para você que sou dislexo ou não. Falou, sim. E aí, eu não sei, desculpa se eu repetir a mesma situação, é que há tempo, recentemente, uma irmã me mandou uma mensagem, a gente sempre foi muito ligado, eu trabalhei muito próximo dela, então é natural. Quando o trabalho é perto, a gente fala mais com as pessoas, mesmo que seja da família, né? E o filho dela já é adulto e, por algum motivo, ela foi só diagnosticar esse leve restício de autismo nele agora, depois de adulto. Até por uma resistência Sim. dele também, algumas coisas assim. Eu não entrei muito no assunto, mas ela mandou uma mensagem assim para mim depois de um tempo que a gente não se falava. Que ela acha que eu era autista, que eu devia ter alguma coisa. Ela falou isso. E aí eu ri bastante, eu falei assim, não, eu não sou, eu sou dislexo. Foi o que saiu na hora da resposta, né? E ela falou, o que é isso? Eu falei assim, não vou conseguir explicar por áudio agora, é muito longo. Mas, enfim, existe algum teste, alguma coisa que uma pessoa adulta possa fazer e para saber se existe ali alguma coisa nesse sentido? Sim, é interessante procurar, né, algum psicólogo ou psiquiatra pode dar essa resposta, né? Tem alguns testes na internet também, tem confiáveis, sabe? Ah, Procurando, né? Mas é legal, assim, esses profissionais, né, da área, né, estão habilitados a dar essa resposta. E eu acho que é bem legal procurar saber disso, sabe? Porque às vezes a gente tem, né, vai indo no mundo, vai indo do jeito que a gente é mesmo, né? E ok, as pessoas até acham a gente meio diferente, um pouco estranho, mas não faz essa noção. E eu achei assim, eu já sei disso há um tempo, há uns 10 anos, né? Mas agora, de um ano para cá, eu dei uma nova olhada, porque no primeiro momento, o fato de saber disso trouxe algum conforto, sabe? Ao invés de trazer, porque algumas pessoas poderiam achar, puxa, mas como sendo uma coisa ruim. Mas não, para mim trouxe um conforto mesmo, assim, porque. Mas aí eu fiquei só nisso, assim, né? Não cheguei a realmente fazer o que eu disse agora, a olhar de fato para tudo com essa nova luz. Isso eu venho fazendo do ano passado para cá. E, nossa, abriu assim muito da minha aceitação de mim mesmo, sabe? que fantástico. Tipo, Porque na verdade, né? só isso te agregou, te deu um alavanque, te deu uma energia, te trouxe mais fôlego, trouxe para você mais perspectiva, mais aceitação. Sim, tudo isso porque tu percebe assim, não, eu fui assim em cada passo do caminho e as pessoas reagiram da forma como elas reagiram comigo, simplesmente
porque eu sou assim, sem filtro, sincera mesmo, não tenho outra opção, né? A gente às vezes assim, né? Eu vou trabalho dentro das opções que eu tenho, mas tem certas coisas que realmente eu não consigo fazer, mesmo desejando, sabe? E uma vez que eu compreenda isso, que está tudo certo, que eu sou aquilo que eu sou e dou o melhor de mim, e às vezes o melhor de mim está noutra área, não está na mesma área do que seria o esperado de alguém sem autismo, isso me absolve e também absolve as outras pessoas, porque eu posso compreender, puxa, as pessoas reagiram dessa maneira porque, né, me via como uma delas, assim, né, como uma pessoa que não tem esse diferencial aqui, né? Então, é algo que clarifica muito, assim. Até seria bem legal se pudesse voltar lá, assim, na ocasião, eu de agora, e falar para mim e para a pessoa, olha, isso que está acontecendo, né? Entendi. Mas você acha que passou essa fase de entendimento, pode ter trazido ali uma confusão mental na sua fase de criança, jovem, adolescente, por não ter esse entendimento, nem seu, nem da família? Isso te afetou de alguma forma naquele momento, você acha? Olha, agora eu é que vou chorar, Renan. Ai, isso me afetou grandemente. Mas tudo certo, a gente sabe, né? Justamente a astrologia, e é por isso que tem que ser para mim essa olhada da astrologia da alma. Não serve aquela olhada tradicional, que talvez se encaixe mais nas pessoas mais tradicionais tenham essa resposta, né? Mas preciso dessa visão da alma, do propósito da alma. Então, para mim foi assim um grande resgate já quando a astrologia começou a entrar na minha vida e nessa visão profunda, né? Que realmente não traz, não traz, como é que eu vou dizer assim, condenações e nem culpas, sabe? E vai já num nível muito mais profundo. Mas, de fato, claro, hoje, né, já há muito tempo, graças a Deus, por isso que eu escolhi ir por esse caminho, porque eu tinha, na época que a astrologia, assim, entrou, assim, na minha vida, foi quando eu estava com 25 anos, mais ou menos, né? Hoje eu tô com 53, vou fazer 54. E então, graças mesmo assim que isso aconteceu, claro que tem aí também um retomar de um conhecimento do passado, né? Mas, mas de fato eu passei por muitas questões que eu não compreendia antes e depois disso, entende? Quer dizer, claro que daí eu depois compreendia melhor, mas ter depois, mais tarde, esse diagnóstico do autismo faz compreender tudo muito melhor ainda, né? Então eu realmente passei por muitas coisas, né, durante minha adolescência ou durante minha infância e também início da vida adulta, que que eu precisava muito compreender mais profundamente e que eu simplesmente percebia que eu não entendia o que estava acontecendo, né? Embora tivesse um QI legal, né, de as coisas de, por exemplo, de aula, eu sempre me destaquei, sempre fui bem, sempre fui excelente aluna disso, daquilo, a não ser nas vezes em que eu decidi, não, agora chega, eu não quero ser excelente aluna. Então, eu pratiquei um pouco a coisa de ser a má aluna também, porque eu percebia, não, eu tenho que ter a outra experiência, sabe? Mas aí era uma coisa assim, escolhida, de certa forma, né? Agora, nesse nível emocional, eu sentia que eu via o que acontecia, eu tinha uma noção muito clara de como as coisas me atingiam, do que eu realmente queria transmitir de mim, mas que
aquilo não era percebido da maneira como eu almejava transmitir, né? Então, é Isso mais ou menos isso. isso para Como? você, isso para você, você não tinha um entendimento nem que estava acontecendo tudo isso com você e talvez a falta de compreensão de quem estava perto de você. Isso foi, acho que foi a parte mais difícil, foi lidar com isso. Como que foi? Foi. Ai, Renê. Sim, exatamente isso, né? Porque eu não sei bem assim como agora eu entro, como eu te falo melhor sobre isso. Mas é exatamente essa questão, assim, de não, de, porque para as pessoas, de certa forma, eu me tornava assim, eu acho que eu vim aprender também, tem isso. Existe dentro de mim uma seriedade muito grande, sabe? Existe uma seriedade e um conceito de dignidade, uma coisa assim que é muito forte. Eu nasci com isso. Então, eu, por exemplo, assim, jamais, por minha vontade própria, me colocaria na posição de palhaça, entende? Do ridículo. Eu, por minha vontade própria, não me colocaria. Mas acontece que eu vim aprender a ser sim, a ser ridícula, a ser palhaça, só que não é fazendo as coisas para isso, é sendo apenas o que eu sou mesmo, entende? Porque é tão, às vezes, diferente do que. Hoje já também, né, tudo mudou muito, mas era tão diferente daquilo que costuma ser, né, costumam ser as várias reações das pessoas, que, que eu sempre atraí uma certa atenção nesse sentido, assim, das pessoas acharem graça na minha maneira de ser, né? E eu me senti muito mal por isso, sabe? Muito mal mesmo, porque eu estava falando super sério. E isso, lógico, que me fez também ficar cada vez mais quieta, né? Mas depois, para eu ir me exteriorizando novamente, também foi todo um processo que eu tive, sabe? Agora, a minha natureza é ser quieta ao mesmo tempo, né? Então, eu sou aquela pessoa que também, às vezes, assim, quando tá. Eu sou muito apaixonada por todo mundo, as pessoas que eu conheço, as pessoas que passam por mim, de quem eu faço mapa, todo mundo. Eu tenho uma coisa, assim, uma paixão, uma amorosidade pelas pessoas em geral. Então, por exemplo, eu me sinto muito bem quando eu estou entre pessoas, de ficar quietinha no meu canto, olhando assim para elas e admirando. Acho tão especial. Eu fico pensando, nossa, como eu sou privilegiada por poder conhecer essas pessoas tão maravilhosas, todas elas na minha vida, assim, cada um do seu jeito tão especial, sabe? E, e às vezes, quando eu tô assim, eu tô realmente num estado muito prazeroso meu. Só que as pessoas, quando me veem assim, às vezes acham que eu tô triste, sabe? E querem de toda forma me tirar desse estado que, no entanto, é um dos estados mais prazerosos que eu tenho, né? E, e é difícil assim, se eu vou dizer para a pessoa não, né? É quando eu tô mais feliz, para é uma coisa que eu sinto que as pessoas não compreendem muito bem também, né? Mas é algo que aconteceu comigo isso a vida inteira. Assim, por exemplo, quando eu era criança, no, no colégio, né, nas primeiras séries, né, do jardim até a quarta série, por exemplo, durante o recreio, eu fazia muito isso. E eu era uma pessoa querida pelos meus coleguinhas, sabe? Até porque criança se conecta mais nesse nível da verdade, né? Então é aquela coisa, verdade exposta, assim, pá. Aí a criança se conecta nesse nível da verdade. Então dentre os coleguinhas, eu era mais estranha para os adultos, né? Eu também achava os adultos meio estranhos, mas mas os coleguinhas, eles eram ótimos, assim, maravilhosos, né?
Só que eu gostava muito de fazer isso que eu te disse. Na hora do recreio, eu não tomava muito a iniciativa de ir me juntar ao bando, sabe? Eu gostava de ficar olhando, apreciando, assim, eu me sentia assim, eu pensava, nossa, mas como Deus me ama, que me colocou entre essas pessoas tão fantásticas, assim, sabe? Tão maravilhosas. E graças a Deus eu tenho essa faculdade de ver o especial, assim, né? Ver o especial de cada um. E, de certa forma, por causa dessa dor, assim, também, né? De ter uma dificuldade de talvez revelar a quem é diferente de mim aquilo que eu sou realmente, acho que isso me fez compreender muito todas as dores de todas as pessoas, sabe? Então, nesse sentido, eu tenho essa alegria, esse prazer também em primeiro lugar, abrir esse espaço para esse acolhimento, né? Que tem tudo a ver com essa leitura também, né? Da astrologia da alma, que a princípio não é como aquela coisa de mostrar o mapa e falar de quais os teus pontos fortes, quais os teus pontos fracos e como é que tu reage, a personalidade, porque eu parto do princípio, assim como os outros profissionais que trabalham nessa mesma linha que eu também, né? Partimos do princípio de que a pessoa é quem mais se conhece, né? Ou, de qualquer maneira, tem muitos testes também de avaliação que fornecem essas coisas. Mas, às vezes, a gente está precisando justamente, em primeiro lugar, desse acolhimento e aí, então, desse olhar mais profundo sobre algo que não está na personalidade, né? Mas que está mais atrás, né? Que é na meta espiritual, de fato. Sabe? Otília, hoje, com esse olhar, com essa sensibilidade que você tem e toda essa trajetória de infância, adolescência, enfim, você encontrou ou encontra pessoas que também não sabiam e ficam, ainda estão confusas em relação a isso? Você acha que tem adultos que hoje não fazem ideia, não se encontraram como você hoje assumida e se encontrou? Você acha que pode acontecer isso? Eu tenho certeza que sim. Certeza mesmo, sabe? Porque eu acho que para mim mesma, que sou uma buscadora, sempre aberta a tantas coisas, demorou, sabe? E eu não tenho dúvida de que tem muitas pessoas que. Por isso eu tenho vontade de falar mais sobre isso. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, uma amiga, que também tem uma história parecida com a minha. Quer dizer, muito diferente ao mesmo tempo, mas é aquilo, né? Nas maiores diferenças estão as maiores semelhanças também, né? Com outro tipo de formação, de vida, outro tipo de buscas por respostas, mas também de um dia chegar a esse diagnóstico e ter essa perspectiva que, de certa forma, é salvadora, é resgatadora, sabe? Então, só que a vontade é uma vontade em comum que eu acho que todos temos quando vamos chegando a isso, de falar para mais pessoas. Eu comecei a falar sobre isso há pouco tempo, sabe? Há pouco tempo mesmo. Mas eu sinto um impulso por causa disso, porque as pessoas, talvez quantas pessoas não simplesmente não se ligaram disso, se sentem talvez culpadas pelas atitudes que conseguem ter ou por aquelas outras que não conseguem ter e, no entanto, estão tão cheias de outros talentos, né? Sim. E tem uma função muito especial na sua história. E talvez estejam, inclusive, trazendo lições aos outros que estão perto desde sempre, desde que nasceram. Só que não é difícil olhar por essa perspectiva também. Eu tinha muita vontade de me unir a mais pessoas assim também e poder fazer algum movimento de comunicação disso para acordar mais pessoas.
porque como eu te disse, né, graças a Deus o autismo infantil está sendo bastante olhado, né? Mas, mas realmente o autismo adulto, assim, porque pensa, a gente está num momento da humanidade em que como é que a gente diz, a coisa de vida, a perspectiva de vida, né, está aumentando. Então, talvez ainda, né, se possa, no caso de não acontecer um acidente interrompendo, talvez com o desenvolvimento de tantas coisas hoje, se possa viver, ter uma vida muito mais prolongada. Então, o fato de estar na idade adulta, porque eu acho que algumas pessoas podem pensar, poxa, mas já na idade adulta, o que adianta agora ter o diagnóstico? Né? Não. Uma que ilumina toda a vida, sabe? Traz outra perspectiva completamente da vida até então. E vários dos pequenos pormenores. E outra que é uma oportunidade, sim, de um renascimento, de uma aceitação de si e novas metas possíveis e não as impossíveis, sabe? Porque não adianta a gente ter metas que são impossíveis para a gente. Eu tenho que ter metas que são possíveis para mim dentro da minha condição, né? E aí, vivendo até os 120 anos, a gente, né, pode ter essa outra perspectiva. Não, eu acho assim, a gente tem a missão de provocar isso na pessoa, né? A gente até fala aqui que é o barulho de carroça na cabeça, que é fazer com que a pessoa fale assim, mas por que não vou fazer um diagnóstico? Por que não? Né? E se? Sim. E se for? E eu vou ter o entendimento de coisas que eu não entendia? E se eu viver mais 10 anos? E se eu viver mais 20? E se eu viver mais 40 anos? 50? Ou mesmo se viver mais 2, né? Já vale, já faz né? Ou até um dia, pode ser o dia iluminador. Exato, às vezes a gente se apega a essa questão de calendário, mas exatamente um dia de entendimento, um dia que eu tive, que eu acabei aprendendo algo que eu não sabia, e sobre a minha própria pessoa. Eu acho que vale, e eu acho que você tem que realmente comunicar isso para o mundo cada vez mais, porque você aí uma coisa que a gente, né, essa história de superação também, essa busca sua de querer, de estudar mais, de entender mais e ajudar o próximo, de alguma forma também te ajuda, mas você teve que assumir essas coisas para que você pudesse poder ajudar alguém, você tinha que assumir que era, e você acabou de fazer. Eu fico muito feliz de estar conectado com você e tenho certeza que pessoas dentro que estão nos ouvindo agora, né, vão compartilhar com famílias, amigos, e vão falar, por que não? Vamos dar uma olhada com mais carinho, né? Vamos olhar com mais, né, atenção, vamos ter um novo olhar sobre isso, né? E contribuir com isso. E obrigado por você estar abrindo o coração e essa comunicação para o mundo. Que lindo, eu também agradeço essa magia, né? Essa oportunidade. Ô, Tida, Que é uma oportunidade curativa. Você Pode falar. Que já tem 42 minutos? Ah, é? Não, Sério? eu olhei o relógio e fiquei assustado agora. Eu não acredito nisso. Minha nossa, como é que pode? Parece que tem 10 minutos. E olha que a internet foi muito bem, né, hoje. Olha. Teve aquele início, né? Bom, eu acho que a gente Depois... tem muito que conversar, muito que compartilhar com o mundo sobre as histórias, sobre as vivências. A professora Renata está falando aqui, a Camila precisa ver essa aula. Depois ela fala para assistir lá com a gente lá no YouTube. Enfim, queria que você fizesse Legal. as considerações finais e para a gente ir para o nosso quadro Somos Todos Contadores de Histórias. O que você acha? Pois é. Nossa, depois disso tudo... Haja coração. Que considerações finais eu vou fazer, né? Mas eu não sei por que me vem assim mencionar aqui que a gente está sempre, de alguma forma, mesmo quando em qualquer fase que a gente esteja, né,
compreendendo ou não compreendendo, sempre a gente está numa fase do nosso processo ou do nosso propósito. Às vezes é preciso ficar um longo tempo em uma determinada fase, né? Tem, como é que eu vou dizer assim? Tem propósitos evolutivos que a gente vivencia que vão transcorrendo de uma forma relativamente suave. Que a gente, porque todo propósito evolutivo requer constantes transformações. Mas tem alguns propósitos que a gente está numa frequência afim com esse propósito e que a gente vai fazendo essas transformações com alguns altos e baixos, mas dentro de uma suavidade, né? E vai indo assim, com crises pequenas, porque as crises sempre estão presentes em qualquer avanço, né? Não tem avanço sem crise, não existe. Mas podem ser as crises menores. Agora, também tem ocasiões em que a gente entra num processo, por exemplo, de uma estagnação, né? E que nesse processo a gente tem a impressão de que não existe nenhuma alternativa de ação, por exemplo. Muitas vezes essa estagnação vem depois de uma crise que não conseguiu ser elaborada também, né? Às vezes foi uma crise mais caótica que pareceu não ter sentido nenhum dentro do propósito da pessoa, mas na verdade tem. As crises têm muita ligação com o propósito da alma. Por isso é importante quando a gente olha daí para isso, por exemplo, quando eu atendo alguém, puxa, eu estou com um determinado processo que eu vejo que é uma questão crítica, a gente vai olhar no mapa, elucida realmente aquilo. Por quê? Mas acontece que às vezes a pessoa não entendeu, teve uma forte crise, ela não conseguiu elaborar dentro da sua vida e entrou depois num processo de estagnação. Estagnação. Isso tá tudo certo também. Essa estagnação é como um vulcão adormecido. Posteriormente, vai chegar o momento em que vai vir tudo para fora. E aquilo que vai vir na forma da lava desse vulcão é a consciência. É a consciência que estava lá por baixo, podendo entrar em erupção e banhando tudo. Então é preciso uma nova crise cataclísmica para trazer a consciência maior. E às vezes tudo isso é necessário até um novo despertar, porque todos nós estamos caminhando de um jeito ou de outro para esse novo despertar pessoal, né? Que fechamento, que lindo! Que conclusão fantástica! Adorei essa questão da consciência lá, né? Sair, e faz total sentido esse momento que a consciência sobe mesmo, sobe o nível, né? Minha amiga, pois é. Quase 50 minutos. Diga 3 palavras e eu vou falar as minhas 2 palavras para a gente construir a história. Tá bom. Hoje eu vou para palavras bem assim, gato. Ah, eu não tenho onde anotar. Peraí, deixa eu pegar aqui. Gato. Eu não escutei. Cadeira. Prato. Hã? Não. Isso, bota prato também. Eu tinha dito gato. Ah, gato. Isso. Mas assim, gato, cadeira, prato. Cadeira, prato. Ok. Coloca minhas 2 ali. Uva e pedágio. Pedágio. Ele vem com palavras assim. Então vamos lá. Toda boa história começa com Era uma Vez. Então, com a minha amiga Tida Feliz, diretamente do Acre para o mundo, Era uma Vez. Era uma vez um gato que morava numa casa que ficava muito perto de um pedágio. Ele adorava ficar naquele pedágio olhando os carros passando,
enquanto ele ficava olhando os carros passando, ele ficava sonhando como seria a vida daquelas pessoas, para onde iam aqueles carros. Então, aconteceu um dia que uma das pessoas que trabalhava ali naquele pedágio levantou e deixou a sua cadeira vazia. Então, o gato sentou na cadeira e, daqui a pouco, quando ele viu uma moça que estava num carro ali parando para passar pelo pedágio, desceu correndo e colocou na cadeira do gato um prato com uma uva. Agora é tu. Ele ficou olhando aquele prato e aquela uva que ele desconhecia. Ele já tinha recebido carne, já tinha recebido ração, ele já tinha até recebido carinho. Mas aquela fruta era estranha, era um objeto estranho. Ele rodeava aquele prato, curioso, o que será que iria acontecer? Ele cheirou, identificou que era uma fruta, mas ele não sabia o nome. Ele ficou olhando, olhando, e esse gato, ele já tinha sofrido vários acidentes. Ele sabia que gato tinha 7 vidas. E ele já estava na 6ª. E ele falou, será que se eu comer essa fruta, será que eu colocar isso dentro do meu corpo, corro o risco de morrer pela 7ª vez? E se eu esgotar essa minha de morte ou de vida, eu não volto mais. E ele fruta, mas ele estava muito mais curioso do que com medo. E ele avançou então na coragem, porque ele acreditava que ali poderia acontecer alguma coisa, porque a pessoa que deixou aquela uva e aquele prato parecia ser uma pessoa boa. E ele então, com força, resolveu engolir aquela fruta que era uma uva. Naquele momento, ele se sentiu leve, porque aquela uva tinha algo especial, era muito, muito doce. E aquela doçura daquela uva fez com que ele pensasse na vida dele inteira, todas as aventuras, todas as pessoas que de alguma forma rejeitaram ele, todas as vezes que ele muitas vezes foi até chamado de palhaço, mas porque as pessoas não entendiam que ele era um gato especial. Aquela uva fez com que ele se desenvolvesse, crescesse mentalmente, fosse como se fosse uma larva de vulcão, crescesse, subiu. Ele se sentiu um gato poderoso e ele percebeu que ele tinha uma grande missão na vida. Continua. Quando ele percebeu que ele tinha uma grande missão na vida, ele resolveu voltar para aquela cadeira, porque ele já estava voando, flutuando. Então ele voltou, sentiu assentado, e aí ele deu 7 voltas no pedágio. Eu não sei por que ele deu essas 7 voltas no pedágio. Ele mesmo talvez não soubesse por quê. Mas no final da 7ª volta, a pessoa que ficava sentada, na verdade, ali na cadeira, voltou e foi se sentar. E bem nessa hora, essa pessoa sentou na cadeira sem olhar e quebrou o prato que estava ali. E aí, o gatinho se escondeu embaixo da cadeira, morrendo de medo, né? Porque ele não queria fugir. Ele pensou, eu não vou fugir, eu vou ficar aqui mesmo, né? Ele se sentiu culpado por causa disso. Mas aí, no momento que a pessoa quebrou o prato, levantou e parece que sentiu a mesma iluminação que o gatinho estava sentindo. E ele olhou, mas o que é isso? Ele pegou aquele prato, cheirou e sentiu cheiro de uva. Puxa, mas que vontade de comer uva. E aí, a partir daí, ele começou a trazer uva todos os dias. E aí, o gatinho chamou os outros amigos dele e esse
pedágio até hoje é conhecido como pedágio dos gatos que comem uvas. E lá todo mundo quer passar, ninguém quer fugir desse pedágio. Incrível! Você é ótima, Tida. Ai, tu também, Renê. Que ótima oportunidade aqui de estar aqui. Obrigada, viu? Um beijo no coração de todo mundo que acompanha a gente aqui na live, mandando mensagem, mandando perguntas, mandando coração. Eu sei que tem aqui um fã-clube da Tida feliz. Esse material fica arquivado no IGTV, no nosso Instagram e também no canal do YouTube Peoncast. Vamos tirar uma foto para registrar aqui, minha amiga? Vamos. Vamos lá. Aguenta aí. Agora foi. Não, é um sacrifício tirar uma foto aqui, só por Deus. Ó, um beijo no coração. A Andréia entrou aqui, o Cadu entrou aqui, a Andréia entrou, a Renata, a Aline, enfim, entrou muita gente bacana. O doutor, isso, entrou muita gente boa. Um beijo no coração de todo mundo. A Lívia também, enfim. Obrigado pelo carinho, Tida. Vamos marcar uma próxima, hein? Teremos a parte 3. Isso, bacana, muito legal. Ai, peraí, deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Eu acho. Como é que é mesmo que eu saio? É só puxar. Fecha o xizinho ali mesmo. Tá, aqui.